estamos agora, nesse momento, no rio Salobra. É um rio de preservação, é um rio ecológico e é um berçário. É um rio que distribui peixe para os outros rios. O rio Salobra, ele aparenta ser um rio pequeno, mas ele, na verdade, ele é um dos rios, né, que é afluente. Assim como o Salobra, tem o Aquidauaninha, o Negrinho, o Rio Vermelho, são rios que desaguam no rio Miranda e que, junto com o rio Aquidauana, que vai para o rio Paraguai. Então, assim, todos os rios se encontram e caem no rio Paraguai, um rio federal, um rio grande. Tem pessoas que vivem do rio para se alimentar, para tirar o peixe. Outros usam até a água do rio para a sua casa, para o banho, para fazer comida ainda. São os ribeirinhos. Tenho 40 anos só de Porto Manga, mas fui nascido e criado no Pantanal. Eu fui até nascido já lá no Taquari, lá em cima. Era muito correntoso. Aqui inunda tudo, esse rio Abobral aqui inunda tudo, o rio Paraguai inunda tudo. Mas de 2014 para cá mudou tudo, não tem mais controle. Ele pode encher a qualquer momento, mas só que 2014 para cá está secando tudo. Sem chance de nenhuma cheia. Bora. Normalmente, quando tá tudo certinho, vem a cheia e aí os peixes entram eles vêm subindo, né, para a reprodução, que é a época da piracema. A época da piracema já é na data em que os peixes vão entrar em reprodução. Então, quando não há cheia, quando não há enchente, é quebrado esse ciclo. A gente vê essa falta de água, a gente viu o rio baixo, fora de época. Então, isso nos preocupa muito, porque não era para estar assim agora. E, embora nós estamos no Pantanal, a nossa nascente é no Cerrado, né? Ela vem das serras, das montanhas. O Salobra nasce na Serra da Bodoquena. Nós estamos no Parque Nacional da Serra da Bodoquena, né, que é uma das poucas áreas ainda preservadas. Nós temos aqui a Mata Atlântica, o Cerrado, que você vê a transição, as zonas de transição de bioma, e também do Pantanal. A Serra da Bodoquena inteira, ela vem passando por uma grande expansão da monocultura e da extração de minério. A gente já tem logo ali lavoura se estabelecendo na região onde não tem proteção do parque, da unidade de conservação. Então, saiu da zona de unidade de conservação, a gente já começa a ver nitidamente essas lavouras se expandindo. A extração de minério, que é um tanto mais avassaladora, porque depois que se extrai tudo, que se derruba um morro, né, você não vai subi-lo de volta. Então, o impacto ele é gigante. A bacia hidrográfica da terra indígena Cachoeirinha, ela é composta por 8 rios, né? Que abastece o rio principal, que é o rio Agaxi. Porém, a gente tem um grande conflito, que a maioria dessas nascentes, elas nascem fora do território. Se a gente olhar de cima, né, a gente percebe as áreas verdes são onde ocupamos, e as áreas com ausência de vegetação é onde ainda não ocupamos.
mais de 40 anos já há essa tentativa de retomada do território tradicional e sempre foram marcados por grandes processos aí de morte de liderança, de perseguição de liderança, né? Então, como é que você vai trabalhar para revitalizar um rio, uma nascente, dentro de um território que é arriscado você entrar, né? A terra indígena Nhahuac está rodeada por fazendas. E essas fazendas, parte delas, segundo os nossos ancestrais, pertence à terra indígena Nhahuac. E essa nascente que abastece o rio Urumbeva e as outras várzeas da nossa comunidade, infelizmente hoje encontra-se dentro das fazendas. Com o avanço do agronegócio, com o avanço da monocultura, as fazendas começam então a investir na soja, no milho, e começa a fazer o desmatamento da área que está na fazenda. E uma dessas áreas é a nascente que abastece o rio Urumbeva, que abastece as afluentes aqui da terra indígena Nhahuac. E antigamente, quando a nascente ainda estava funcionando, havia muitos animais. Era um corredor ecológico que passava dentro das terras indígenas, tinha muita anta, tinha muito veados do cerrado, queixada, cateto. Hoje você já a quantidade diminuiu muito. Ao longo de 30 anos, a gente teve uma mudança radical no nosso território. Foram atividades que se aumentaram, a atividade pecuária, né? Principal lugar onde os gados se abastecem d'água são nesses córregos. Então, a abertura, desmatamento, né? Essa perca gradativa da água leva a gente a crer que o uso, né, o mau uso desse espaço territorial, ele está acelerando, né, o desaparecimento das águas. O grande prejuízo para a gente é ver uma sociedade desorientada, fragmentada. Hoje a maioria das pessoas dos jovens, eles estão deixando a área rural de propriedade dos pais e acaba sendo mão de obra em propriedades de grande produção de grãos, né? A gente já perde aquela essência de ter uma semente crioula, né? A gente começa a perder a nossa liberdade de produção, começa a ter afetado o nosso modo de vida. O Salobra, né, ele corta toda essa serra e ele vai parar. O baixo, né, dele já é no Pantanal. Então, ele não é só um rio que atende essa demanda do ecoturismo da Serra da Bodoquena. Ele é um rio que atende também o meio de subsistência das comunidades tradicionais do Pantanal, de Miranda, que é da onde eu sou. Hoje, para navegar aqui no Salobra, o motor pega no fundo do rio em alguns lugares, quer dizer, então passamos por lugares com 40 centímetros de água. É muito preocupante. E a gente fica muito preocupado porque existem outros rios que já, bem dizer, secaram, que criaram dunas de areia, e inclusive o Taquari, que a gente ouve falar muito que em alguns lugares não é navegável, que em alguns lugares já não tem mais peixe. Aqui no rio Salobra mesmo, a água ela tá leitosa, ela tá com a cor esbranquiçada. E essa água aqui, o normal dela, é limpa, transparente.
hoje nós vemos grandes incêndios por falta de água. Lugares que eram para estar alagados estão secos. A falta de água vai diminuir os animais, diminuir os peixes. Eu tenho um irmão que mora no Pantanal, numa daquelas pontes lá que passa para ir para Corumbá. E ali naquela área ali, ele colocou umas 30 caixas de abelha para ajudar na renda. E como o incêndio no Pantanal, que não é nenhuma novidade, todo ano tem e está de forma crescente, aconteceu também essa queimada ali na região do meu irmão. E queimaram todas as caixas dele com todos os enxames de abelha. E inclusive a casa dele, que ele tinha lá, também queimou. Você quer saber qual que vai ser o principal impacto, além de todo o impacto na natureza, na condição socioeconômica do trabalhador da cidade de Bonito. Quando você tira todos os recursos naturais de uma região que é conhecida por um ecoturismo, você está tirando também o pão da mesa do trabalhador da cidade. Se nós não temos turismo em Bonito, Bonito acabou. Por quê? Porque a nossa rentabilidade, tudo vem do turismo. As lojas, o comércio, os hotéis, as pousadas, tudo é envolvido o turismo dentro de Bonito. Acabou a água de Bonito, acabou Bonito. Eu vi o Rio da Prata hoje, está bem baixa a água. O Rio Sucuri também. Além dela estar baixa a água, o Rio da Prata fica turva. Dá uma garoinha, o rio está ficando turvo. E a gente vê também que as locais onde germinam a água, a nascente, já está secando também. Hoje eu vejo que o desequilíbrio total. Nós não sabemos mais qual é o inverno, qual é o verão, qual é a época chuvosa. Nós não sabemos a época de plantar mais nada. Quando você vem na estrada ou ao redor, você vê só soja. Aí você fica aqui um pedacinho, você vê a agrofloresta. O ar aqui é puro, né? Quando você chega, é super diferente dos outros locais. Quando você vem vindo, você sente até o cheiro do veneno, o ar é diferente. Eu trabalho com a nossa floresta, não só o baru, como vários, com jatobá, com vários tipos de árvores, né? Então eu acredito que o nosso feijão, o nosso arroz, o nosso milho ancestrais, eu acredito que esse que vai passar a matar a nossa fome. A natureza, todos os sistemas sempre foram interligados. Um depende do outro para viver. A Amazonas não é o tamanho que é se existisse só ela. Então as águas que estão no Amazonas vieram de outros lugares, então de outros sistemas. E a nossa não é diferente. Hoje nós existimos por causa da Serra da Bodoquena, do Cerrado. O carbono neutro tem que ser aqui. Tem que ser no Cerrado, tem que ser na Mata Atlântica, tem que ser no Pantanal. A árvore tem que ser aqui, tem que plantar a árvore aqui, tem que manter o que a gente teve, que a gente tem em pé, para que a gente não precisa ficar comprando para compensar de outra região. É aqui, é aqui.
Quando a gente planta uma árvore, né, você não está plantando só uma árvore, você está plantando a água, você está plantando o ar e também tem o alimento, né? Não só para nós, né, mas também para os animais. Você tem que pensar também neles, fazer a nossa parte, como seres humanos, respeitando qualquer ser da terra, qualquer planta. Eu acho que as terras indígenas são respostas para as crises climáticas, hídricas e sociais, né? São os territórios que menos perde vegetação, menos perde água. São os lugares que mais sofrem pressão, né? Então, eu acho que é isso. As terras indígenas são as respostas para todas as crises sociais e ambientais que a gente vem passando hoje. Há uma grande relação entre o indígena e a natureza. Essa relação ela é uma relação de sentimento mesmo. É algo assim que o índio ele olha para a natureza, ele olha para o rio, ele vê um sentimento naquela água. Nós indígenas olhamos para o rio como um recurso que Deus proporcionou para o mundo, mas que um dia isso vai acabar. Isso por ação mesmo do homem, isso pode acabar. A gente que é nativo, a gente não quer sair daqui, né? A gente quer permanecer, quer que nossos filhos permaneçam. É a nossa vida, é a nossa vida. Eu faço parte disso aqui. Eu falo para as pessoas assim, que eu sou extensão dessa natureza. E nós que estamos aqui, que somos moradores, nós ajudamos a cuidar, nós ajudamos a preservar. Eu tenho esperança de que há pessoas que se preocupam com a natureza e que se preocupam com o que está acontecendo com os rios. Nós dependemos dessas pessoas para que não aconteça algo pior com a natureza, com os rios. Eu acredito na possibilidade de transformação e de melhora.